da América, Angola Saúde em Foco. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 22 de janeiro. Das 17 horas e 30 às 18 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30, estamos em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Bárbara Santos. Devido às contingências da Covid-19, vale a pena lembrar que este programa é gravado. Vamos falar da malária e como esta doença provocada pela picada do mosquito Anopheles é uma das principais causas de morte em África e em particular em Angola. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que quase 85% das mortes globais por malária em 2018 concentraram-se em 20 países na região africana e na Índia. A Nigéria foi responsável por quase 24% de todas as mortes globais por malária, seguida da República Democrática do Congo, com 11%, a República Unida da Tanzânia, 5%, e Angola, Moçambique e Níger, com 4% cada. Doutor Duarte, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite, boa tarde a todos os ouvintes da Voz da América. Muito obrigado pela oportunidade que nos está a ser concedida. Hoje vamos falar de um tema bastante pertinente, uma vez que estamos a viver a pandemia da Covid-19. Tem sido um assunto muito esquecido por parte tanto da população como dos governos, e hoje nós estamos aqui para tentarmos lembrar as pessoas que a doença existe e continua sendo muito mais letal que a Covid-19. Doutor, tocou aí em pontos muito importantes e temos perguntas dos ouvintes e internautas nesse sentido. E antes de irmos a esses cernes da questão, vamos saber de si qual é o cenário atual de Angola, que números recentes pode partilhar connosco? Exato. Relativamente aos dados que podemos partilhar sobre a malária do ano de 2020, relativamente aos meses de janeiro a março, nós fomos registrando quase mais de 2 milhões de casos positivos, das quais 2.500 dessas pessoas, infelizmente, foram a óbito. Esses números, se nós formos a comparar relativamente a 2019, no mesmo espaço de tempo entre janeiro e o março, nós vamos ver que nós tivemos um aumento de mais de 467 mortes, dos quais os casos positivos tiveram um aumento de mais de 190 mil. Então, são dados alarmantes, são dados preocupantes que nós devemos ter em conta na verdade como que surge a doença, como é que nós podemos nos proteger para evitarmos mais mortes e mais letalidade quanto à infecção da malária. Dando continuidade ao nosso tema, é importante, e já que foi dito pela a jornalista, que a malária é uma doença infecciosa causada por um parasita. Esse parasita, de nome plasmódio, ele é transmitida por intermédio da picada de um mosquito. Como é que isso acontece? Uma vez o mosquito infectado, ele vai, ao atardecer, picar o ser humano. No ser humano vai ocorrer uma série de mudanças. A nível do fígado, ele vai começar a se transformar, a se reproduzir, vai fazer com que o fígado fica, as células do fígado ficam inflamadas e depois rompem. O rompimento dessas células vão fazer com que o plasmódio vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, eles vão afetar as hemácias, que são as células do sangue.
essas células, esse plasmódio dentro da hemácia, eles vão continuar a fazer o mesmo processo que ocorreu no fígado. Vão reproduzindo, vão fazer com que a hemácia fique subcarregada e vão rompendo. O rompimento da hemácia é que vai libertar novas células do plasmódio que vão infectar novas hemácias e outras vão ficar na corrente sanguínea. Quando um outro mosquito não infectado picar, essa pessoa infectada vai se infectar e vai infectando outras pessoas. E nesse processo há liberação de toxinas. Essas toxinas, que vão ser substâncias nocivas ao nosso organismo, é que vão fazer com que começam a surgir os sinais e sintomas. Vamos começar a ter a febre. A febre vai ser um sintoma intermitente. Sim? Doutor, olha, já que está a falar em sintomas, eu vou aproveitar e vou passar aqui este vídeo de Dário Castro, que tem uma questão para si. Boa tarde, aqui fala o Dário de Castro, a partir de Angola. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Jorge, não é? Quais são os sintomas da malária? Muito bem, doutor. Dário Castro quer saber exatamente quais são os sintomas da doença. O doutor estava a falar há pouco, parece que estava a adivinhar a pergunta de Dário Castro, que nos enviou a partir de Angola. Quais são? O que é que nós temos que ter em mente do que estamos a sentir para percebermos que talvez tenhamos malária? Exatamente. O que é que vai acontecendo quando nós somos picados? Geralmente essa picada ocorre ao atardecer. Significa, ao início da noite é que os mosquitos vão nos picando. Então, o plasmódio vai adaptando-se ao ciclo de vida do mosquito e na mesma tarde, no processo, na mesma hora em que o mosquito teria nos picado no dia anterior, será a mesma hora em que a hemácia, uma vez subcarregada, vai ser rompida e vai libertar as toxinas. Essas toxinas vão estar a nível da nossa corrente sanguínea, a nível do nosso organismo, e vai começar a ativar os agentes da inflamação. Esses agentes da inflamação é que vão fazer com que, a nível do centro da temperatura, começa um desajuste e a pessoa começa a sentir a febre, começa a ter o calafrio. Essas toxinas, quando vão para o sistema digestivo, vão nos causar náuseas, vômitos. Se forem para o sistema nervoso, no caso, o falciparum, plasmódio falciparum, que é o mais letal, que vai rompendo a barreira hematoencefálica, nós vamos ter convulsões, vamos ter cefaleias, vamos ter coma e quando esse processo é repetido várias vezes, o paciente pode chegar à morte e, infelizmente, não conseguimos reverter essa situação. Doutor, quando fala em cefaleia, já nos está a falar dos sintomas da malária cerebral? Não, a cefaleia nós estamos a nos referir da dor de cabeça. É um dos principais sinais e sintomas da doença. Quando essas toxinas vão ao nosso organismo, à nossa corrente sanguínea, eles vão ativar algumas células que vão levar informações ao sistema nervoso central, às vias da dor, e vão fazer com que comece a ter essas afecções, que é a dor de cabeça. Quando é que nós vamos estar diante de uma malária cerebral? Quando esse plasmódio falciparum vai romper a barreira hematoencefálica e vai depositar a nível das microvasculaturas do sistema nervoso central as suas substâncias. Essas substâncias vão fazer com que haja um encurtamento, um entupimento das vias e vão depois começar a originar as convulsões e coma. Convulsões e coma vão ser os principais sintomas que vão nos indicar ou nos dar indicação de que estamos diante de uma malária cerebral.
Doutor, e como é que evitamos chegar a esse ponto? Exatamente. Como é que nós vamos evitar chegar a esse ponto? Para evitar chegar à possibilidade de malária cerebral, nós temos é que entender por que ela surge. Como é que ela surge? Pela picada do mosquito. Mas esse processo vai até ao cérebro ou ao sistema nervoso central quando ocorre alta parasitemia. Eu disse que depois da hemácia da célula do nível de plasmóide é que vai fazer com que a mesma atinja até o cérebro. Ao atingindo o sistema nervoso central, aí começamos a ter a malária cerebral. Então é importante nós termos um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce vai fazer com que haja um tratamento breve e isso vai evitar que mais plasmóides sejam reproduzidos no nosso organismo e façam o rompimento da barreira hematoencefálica. Então, é necessário nós termos um atendimento prévio para que se dê um tratamento rápido e adequado aos pacientes. Na sua experiência, os casos de malária cerebral são comuns? Na nossa realidade, os casos de malária cerebral têm sido comum. Por quê? Porque nós temos um sistema de saúde não muito bem estruturado do ponto de vista de atendimento primário. Isso significa que os nossos pacientes, eles começam o tratamento muitas das vezes fora das unidades sanitárias de forma empírica e quando não der certo a nível de casa, porque muitas das vezes acabam usando a medicação feita pelo vizinho, feita pelo o amigo que teve os mesmos sinais e sintomas, quando chegam às nossas unidades sanitárias, eles acabam chegando com alta parasitemia, com um grau elevado de malária. E atendendo à demanda de casos, muitas das vezes nós não conseguimos reverter a situação. Portanto, é muito importante as pessoas saberem como é que podem proteger-se da picada do mosquito, que vai ser o causador da doença. O que é que vai acontecer? Ao atardecer, é a hora em que os mosquitos vão picar os seres humanos. Então, o que é que nós temos que fazer para evitar isso? Colocar as redes nas nossas janelas e portas, usar roupas de mangas compridas, evitando assim que os mosquitos nos piquem. Vamos usar os produtos repelentes para evitar que os mosquitos estejam ao nosso redor. As águas paradas nas nossas casas, o lixo e de forma geral, coletiva, o saneamento básico, que é muito deficitário nas nossas comunidades. Hoje nós vemos lixo em quase todas as ruas do nosso país, não temos o sistema de recolha do lixo de forma adequada, os esgotos estão praticamente a céu aberto. Então, todos esses empecilhos vão fazendo com que mais pessoas se infectam e depois a resposta é tardia. O que é que acontece? Os pacientes aparecem nos hospitais, têm uma receita, infelizmente nem todos conseguem ter acesso aos fármacos, aos medicamentos e acabam não fazendo a medicação. Ao não fazendo a medicação, muitas das vezes usam apenas o paracetamol, que vai eliminando apenas os sintomas, mas o plasmódio em si vai permanecer no organismo e ele vai continuar a fazer esse ciclo de reprodução dia após dia até atingir níveis altos quando o paciente ou chega na unidade hospitalar porque desmaiou ou chega nas costas de alguém ou mesmo quase morto. Então, é muito difícil lidar com essa situação quando os pacientes chegam nesse estado. Portanto, doutor, o que está a dizer é que muitas vezes os pacientes tratam os sintomas, mas não a doença, e é por isso que às vezes temos aqueles casos de ter malária quase todos os meses, não é?
Exatamente. Por quê? Porque os nossos pacientes, ou infelizmente, a nossa educação de saúde ainda é deficitária, precisamos trabalhar bastante. Os pacientes, quando começam a sentir os sinais e sintomas, ou a ter os sinais e sintomas, eles vão logo pelo tratamento empírico. E nós temos que entender que muitas das vezes nós temos a doença numa fase de incubação. Nós podemos interromper esse processo de desenvolvimento de novos sintomas característicos da doença, enquanto a doença vai continuar a crescer. E tem outras doenças do mesmo fórum que podem ser confundidas com a malária. Então, essa toma de fármaco de forma precipitada, sem fazermos um teste de imediato, vai levar a disfarçar os sinais e sintomas, e depois, quando chega na unidade sanitária, nós não conseguimos identificar de forma correta o diagnóstico, porque o paciente vai aparecer sem os sinais e sintomas adequados e acabam sendo maltratados e no final acabam tendo o desfecho não muito positivo. Doutor, uma pergunta que nos chega de Tutuvilingando a Rumbo. Ele fala-nos, ou ele mandou-nos esta mensagem dizendo que está em Benguela. E ele diz que para se combater a malária é necessário vários fatores, ter em conta vários fatores, entre eles a prevenção, que era exatamente isso que o doutor estava a dizer. A questão dele, que eu não sei se o doutor está abalizado nesta parte, é a seguinte: porque é que o governo angolano não baixa os impostos de entrada de Shelltox, não é? O spray para matar os insetos, porque está muito caro, diz ele, estes produtos estão muito caros, e ele diz que os mosquiteiros também estão caros. E assim, diz ele, vai ser difícil diminuir a malária. Doutor, esta realidade dos preços de mosquiteiros, de inseticidas, é de facto assim? É algo que afeta e dificulta a prevenção da malária? Ou há aqui alguma outra informação que o doutor, por ser da área, tem e que pode partilhar connosco? Na realidade, a questão de Shelltox não é uma questão muito relevante quanto ao controle e prevenção da malária. Por quê? Eu digo isso porque o Shelltox não é uma condição sine qua non para nos prevenir, porque nem todo mundo vai conseguir ter acesso ao Shelltox. E baixando ou não, isso são questões que devem ser tratadas a nível superior. Eu gostaria de dizer que o próprio Shelltox também acaba criando outras consequências à vida humana. A melhor forma, e é o que está indicado para o controle e prevenção da malária, é o uso das redes mosquiteiras. Os mosquiteiros, essas redes mosquiteiras, o programa de controle e prevenção da malária tem dado de forma gratuita, mas infelizmente existem alguns vícios no país, ou em África, ocorrem muitas das vezes desvios desses materiais e a população acaba não tendo acesso. Mas outro problema é que de um tempo para cá, nos últimos 3 anos, a verba para 2 anos, a verba para o combate à malária tem sido reduzido. Nós tínhamos 7,7 milhões e agora nós estamos a falar em 2 milhões, apenas 2 milhões do nosso orçamento para o processo de controle à malária. Isso significa que vai ocorrer redução em algumas ações feitas pelo programa para o combate à malária. Mas há um outro problema da nossa população também. Essas redes mosquiteiras que muitas das vezes têm sido oferecidas, as pessoas não usam. As pessoas dizem que sentem-se mal, sentem-se sufocados em usarem essas redes. Muitos deles até em zonas rurais usam como rede para pescar. Então, aqui a ação não deve ser apenas por parte do governo, deve ser também por parte da população.
porque o governo vai fazendo a sua parte e nós, a população, devemos ajudar. E qual vai ser a nossa ajuda? É tentarmos nos prevenir o máximo possível, porque é um problema nacional e que as grandes potências têm, muitas das vezes, financiado projetos do gênero, mas que não são suficientes para o controle e o combate da malária em África. Doutor, o que dizia aí sobre a forma de usar as redes, por exemplo, as redes mosquiteiras, podemos também dizer que os programas de prevenção, as campanhas de prevenção precisam ser mais educativas? Sim, na realidade é necessário que se melhore em todos os aspectos. É necessário mais campanhas de prevenção, transmitir as informações às populações para que aprendam ou estejam conscientes de que, na verdade, a ação individual vai fazer parte daquilo que são as metas para a erradicação ou para a redução dos casos de malária. Então, é isso que o programa de controle da malária tem feito, não de forma acessível para todos, mas tem se feito muito para que se reduza essa problemática. Infelizmente, nos últimos anos, esse processo foi decaindo. Com pouco dinheiro não se faz prevenção, porque a prevenção requer custos. E nós, durante os últimos 5 anos, entramos em uma crise econômica. Então, os programas de prevenção foram tendo poucas verbas e, tendo poucas verbas, os programas, os planos foram reduzindo. Por isso é que, dos anos de um tempo para cá, os números de casos foram aumentando e as mortes também. Estamos com o Dr. Jorge Duarte, ele é médico de clínica geral e estamos a falar sobre a malária. Antes de continuarmos a nossa conversa com o Dr. Duarte, temos esta reportagem de Malange que nos dá conta da morte de 218 crianças durante o ano 2020 nesta província, que significa um aumento de 90 óbitos relativamente ao período idêntico no ano de 2019. Isaías Soares tem a reportagem. A malária continua a ser a principal causa de mortalidade de pessoas em Angola e a província de Malange, em particular, é uma região hiperendêmica. O ano passado, 475 pessoas morreram de malária, mais 95 óbitos comparativamente ao igual período de 2019. O supervisor provincial do Programa de Controlo daquela doença do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias, Luís Demba, anunciou os números nesta cidade. Em 2019, a província tivera até registrado um total de 488.119 casos de malária, dos quais tinham resultado em 380 óbitos. Já em 2020, realmente que nos tornou mais preocupante, porque tivemos um aumento de 151.123 casos. Isso quer dizer que em 2020 a província registrou um total de 639.242 casos de malária, dos quais 475 deram em óbito. O número de crianças que pereceram por conta da endemia em 2019 e 2020 nos 14 municípios da circunscrição preocupa as autoridades locais. Nos 639.242 casos de malária registrados durante o ano 2020, dos quais foram um total de 191.638 crianças que apanharam malária. Desse número, 218 crianças foram a óbito. Em 2019, crianças tivemos pouco menos de 162.188 crianças, das quais 128 foram a óbitos. Os dados oficiais sobre a malária são apenas de estabelecimentos de saúde públicos, que incluem as unidades sanitárias das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional. O desrespeito ou fraco acatamento das medidas profiláticas contribuem para o aumento de casos, numa altura em que serão reforçados os programas de distribuição gratuita de mosquiteiros impregnados a crianças
e a mulheres grávidas. Apesar das alterações impostas pela Covid-19, foram realizadas campanhas de fumigação intra e extradomiciliar e o tratamento dos principais criadouros a nível de todos os municípios. Apesar que a atividade preventiva de luta antilarval, ou seja, a prevenção coletiva, não foi assim com muita eficácia a nível dos 14 municípios, mas alguma coisa foi feita em alguns municípios, como pulverização, como distribuição de mosquiteiro, que também temos feito nas unidades sanitárias para as mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos. Tratamento de criadores, que é a nossa maior preocupação, temos feito. O Hospital Municipal de Malange, no sítio no bairro Carreira de Tiro, registrou no último final de semana 143 casos de malária. O Banco de Urgência de Medicina do Hospital Regional de Malange notificou 68 ocorrências, com o internamento de 25 pacientes e um óbito, enquanto que 3 mortes por malária grave marcaram sábado e domingo na urgência da pediatria do Hospital Materno Infantil. 4 crianças com malária grave foram internadas no final de semana naquela unidade hospitalar de referência. Em várias localidades desta província há déficit de centros e postos de saúde, alguns apenas com um enfermeiro. O município de Malange enfrenta a mesma dificuldade, referiu o diretor Batista da Costa. Os postos, temos o posto de Quibinda, Fulangombe, do Cangando, que às vezes só temos um técnico, é o chefe e ele é a pessoa que atende. Isaías Torres de Malange para a Voz da América. Dr. Duarte, Luís Demba, o supervisor provincial do Programa de Controlo da Malária do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias, aponta nesta reportagem como dificuldade a prevenção coletiva. Qual é, na sua opinião, de modo geral, a maior dificuldade junto das populações mais vulneráveis no que toca às medidas de prevenção contra a malária? Nós precisamos saber onde é que nós adquirimos ou onde é que saem os mosquitos, que na verdade são eles que vão transmitindo a malária de pessoa em pessoa. São no lixo, sobretudo lixo e água parada. O que é que acontece nessas zonas? São zonas em que tem muito lixo, o saneamento básico é péssimo, as pessoas não têm cumprido na íntegra com as medidas de higiene pessoal, que vão fazer com que haja acúmulo de lixo, não só nas vias públicas, mas também nas suas próprias casas. E isso vai fazer que acúmulo de lixo vai ter acúmulo de mosquito e ao entardecer nós vamos ter a picada do mosquito. O que é que aconteceu com esse ano? Por que é que os números de malária têm aumentado? Isso não só em Malange, mas em todo o país. Porque as pessoas têm medo de ir ao hospital. Estamos numa fase de pandemia e as pessoas têm medo de ir ao hospital. Por quê? Porque se forem ao hospital, têm medo de ser infectado pela Covid-19. Mas esse medo vai fazer que os membros sejam infectados por malária, ficam em casa, fazem as medicações de forma empírica e o plasmódio, como eu dizia, que vai continuar a reproduzir e quando darmos por conta já é tarde e as ações são feitas de forma mais incompleta. E o desfecho é este, muitos casos e morte. Doutor, vamos a outra pergunta que nos chegou durante a semana, e não é bem uma pergunta, é mais um comentário. É de Marcos Bravo, que diz que a preocupação neste momento é com a Covid, no entanto, outras pandemias matam mais em Angola. No seu dia-a-dia, como é que a Covid tem afetado o seu trabalho, o atendimento a outros doentes? Na verdade, a Covid-19 veio interromper muitos processos relativamente a várias outras doenças, como é o caso da malária, como é o caso do HIV. Por quê? Porque é uma doença nova. Por ser uma doença nova, há pouco conhecimento, não existe um medicamento específico. Agora já temos a vacina, mas que infelizmente ainda não chegou no nosso país,
que ocorreu? Houve redução do pessoal nos hospitais, houve o fechamento das consultas externas. Isso faz com que muita gente que sinta-se mal não vai ao hospital porque não tem consulta externa aberta e vai acumulando o processo da doença e depois acaba tendo o desfecho letal. Doutor, e ao longo dos anos, a malária tem sido uma dor de cabeça, como nós já falamos aqui, para especialistas e para a população em geral. No Uganda, Joan Nalubega criou um sabonete que previne contra a doença. Esta é uma reportagem narrada por Amâncio Miguel. Ivone, de 80 anos, costumava fazer visitas frequentes ao hospital por causa da malária, além de cuidar de 7 crianças. Mas depois dela receber um sabonete que ajuda a protegê-la e aos netos dos mosquitos transmissores da doença, as coisas mudaram. Antes de começarmos a usar o sabonete, pagávamos malária constantemente, mas quando começámos a usá-lo, os casos diminuíram e ele acabou com a malária. Já não adoecemos tão facilmente. Joan Nalubega sofria frequentemente de malária quando criança e assumiu como missão de vida combatê-la. Ela concentrou-se em produzir um repelente que pudesse ser facilmente usado na vida cotidiana. Ela decidiu fazer um sabonete, adicionando ingredientes que repelem mosquitos, como diferentes tipos de citronela. Uso o nosso sabonete como se fosse um sabonete normal, um sabonete comum que se usa no banho. E aconselhamos a não usar loções e perfumes fortes e perfumados, e o nosso sabonete será assim mais eficiente durante 5 a 6 horas. Joan fundou a sua empresa Uganix em 2016. Em meados de 2019, ela empregava 27 pessoas, esperando contratar mais conforme a demanda pelos seus produtos. Ela também quer ajudar famílias de baixa renda que muitas vezes não podem comprar repelentes e redes caras. Atualmente, cerca de 200 famílias recebem um sabonete com desconto. Vendemos o sabonete para pessoas de alta renda, em resorts e hotéis, por um preço mais alto. E depois, assim, podemos financiar vendas para pessoas de baixa renda em comunidades rurais e elas podem ter o nosso sabonete pelo preço normal, pois compram um sabonete comum. O sabão pode ser um item do dia a dia, mas Joan mostra que, nas mãos certas, também pode ajudar a reduzir as 600 mil mortes anuais causadas pela malária em todo o mundo. Doutor Jorge Duarte, que outras medidas empreendedoras como esta poderiam ser postas em prática para ajudar a combater a malária? Acho que, primeiramente, é de louvar uma ação do gênero. É importante que mais pessoas sintam-se engajadas no combate à malária, porque nós acabamos de ver que, na verdade, a malária não é apenas um problema dos governos, mas também de forma individual. Uma ação dessa é de louvar. Poderíamos desenvolver mais programas e mais planos de ação para erradicar ou eliminar o processo de infecção da malária. Por exemplo, é necessário que as comunidades aprendam ou desenvolvam campanhas de limpeza nas ruas e ao redor das suas casas, porque nós temos observado muito lixo à volta das casas das pessoas, das comunidades, e esse lixo acumulado vai fazer o acúmulo dos mosquitos que, ao anoitecer, eles vão para nossas casas, procurando sítio para alojarem-se e vão picando. Se nós, como comunidade, fazemos um programa de, por exemplo, no final de semana, uma vez ou 2 vezes na semana, fazemos uma limpeza geral aos nossos bairros, será uma ação que provavelmente não terá muitos custos, apenas vamos gastar nosso tempo e nossos materiais para a limpeza, e que será benéfico porque vamos eliminar um local de produção do principal vector para a transmissão da doença. Então, todas as ações são válidas e é de agradecer a ideia desta empreendedora.
mas nós estamos aqui a falar também desta relação, deste impacto que a Covid-19 teve ou tem tido em doenças como a malária, e é sobre a Covid-19 que nós vamos falar agora em específico, com esta reportagem que dá conta que há 2 anos, em janeiro de 2019, a Organização Mundial de Saúde disse que a hesitação à vacina estava entre as 10 principais ameaças à saúde global. Isso foi antes da Covid-19 se espalhar pelo mundo. Nesta reportagem da Voz da América, vamos ver como os médicos estão a trabalhar para superar essa hesitação. E esta reportagem é narrada por Ana Guedes. Mesmo que os cientistas corressem para encontrar uma vacina, persuadir as pessoas a tomá-la pode ser um problema. 2 pesquisas recentes, uma da Pew Research Center e outra da Gallup, colocam o número de americanos que não querem tomar a vacina entre 37% e 40%. O Dr. Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas nos Estados Unidos, estima que a imunidade coletiva pode exigir até 85% de cobertura da vacina. Em Filadélfia, cerca de metade dos técnicos de emergência e médicos do Corpo de Bombeiros optaram por não tomar a vacina. Esperamos que, com o tempo, à medida que mais pessoas sejam vacinadas e recebamos mais educação, estarão dispostos a recebê-la. Os afro-americanos têm uma das taxas mais elevadas de infecção e morte por Covid-19 nos Estados Unidos, de acordo com o CDC. No entanto, as pesquisas mostram que apenas 4 em cada 10 negros americanos disseram que seriam vacinados, em comparação com 8 em cada 10 americanos asiáticos e 6 em cada 10 americanos brancos e hispânicos. As minorias estão desconfiadas sobre isso e temos o direito de ser desconfiados. Especialistas em saúde pública estão a convocar campanhas de informação direcionadas. Precisamos fazer melhor para corrigir esse problema para que as pessoas participem. Os médicos que pertencem ao Conselho Americano de Medicina Interna estão a publicar fotos e vídeos deles mesmos a tomar a vacina Covid-19. Faz parte de uma campanha do Conselho Americano de Medicina Interna para convencer as pessoas de que é seguro. Esperamos que os médicos neste país tenham redes suficientes de relacionamento com as suas famílias, com os seus pacientes, com as suas comunidades, que eles intensificarem, liderarem, mostrarem às pessoas que eles não estão apenas dispostos a fazer isso, mas orgulhosos disso e encorajando outras pessoas a fazer. Esperamos que faça parte da campanha muito ampla de que todos precisamos para chegar a um lugar onde a maioria de nós tenha tomado a vacina. Dada a alta taxa de infecção nos Estados Unidos e o enorme número de mortes, a necessidade é urgente. Na Califórnia, a Disneylandia está a hospedar um local de vacinação em massa. No Arizona, a Guarda Nacional interveio para ajudar nos locais de vacinação. A pandemia terminará apenas quando a vacina chegar numa garrafa às mãos das pessoas. Esta resistência no que toca à vacinação é, na perspectiva da doutora Mary Banda, baseada em Nova Iorque, resultado de má informação e equívocos. A médica zimbabueana conta a sua experiência. I've seen such mortality as a physician, as a family member, as a friend. I've lost friends. Tenho visto tanta mortalidade como médica, como parente, como amiga. Perdi amigos e para que eu possa dar alguma ajuda ou assistência, senti-me mais protegida ao tomar a vacina. E também sinto que possivelmente sou uma pessoa que também pode espalhar o vírus se não for vacinada. Portanto, estou em posição de evitar que outras pessoas contraiam o vírus e também de intervir de acordo com o meu conhecimento e experiência em ajudar no atendimento de quem o faz e sentir-me confortável fazendo isso. Os profissionais de saúde na linha da frente, aqueles que não foram vacinados, apresentam um risco tremendo de infecção e vimos muitos deles morrerem por causa do trabalho. Então tudo isso realmente me encorajou a fazer a coisa certa. Também li sobre as vacinas e estou bem familiarizada com o que elas podem fazer. E a maioria dos equívocos e da propaganda por aí não é exatamente o que é. Eu recebi a vacina da Pfizer e, basicamente, nós entramos, registámos e fomos vacinados. Tem que se esperar 15 minutos antes de deixar as instalações para se certificar de que não sente nenhum efeito colateral ou uma reação. Eu apanhei a primeira dose, marcaram a toma da segunda para dali a 21 dias.
Dr. Jorge Duarte, qual é a sua opinião sobre isto, se é que tem uma opinião? Relativamente à vacina da Covid-19, era de se esperar, é de se esperar que as pessoas tenham essa receio em tomar a vacina, por ser uma vacina, se não a mais rápida até aqui feita, que geralmente o processo de produção de uma vacina pode nos levar a décadas, e nós temos uma vacina que está há menos de 2 anos. Então, a população está desinformada. Essa desinformação da população, e agora com as redes sociais, onde qualquer um posta, publica alguma coisa, esse tipo de informação, e tendo presidentes como Trump, que não acredita, como Bolsonaro, que não acredita, isso vai incitar a população a ter medo de tomar a vacina, porque acha que a vacina vai causando ainda mais danos a eles. Mas, na verdade, não. A vacina é uma esperança. Se nós tomamos a vacina, nós temos a probabilidade de ter alguma imunidade, e essa imunidade vai fazer com que os números de Covid vão reduzindo e, consequentemente, a sua eliminação. É importante que tomemos a vacina, ela foi estudada, ela foi testada aos humanos e teve êxito. Está-se a começar em esses países como os Estados Unidos, a Europa, porque são os países mais afetados. A África começou a ter afetação tarde, então é normal que venham recebendo as vacinas tarde. E também atendendo à questão econômica, porque as vacinas são caras e a África, na sua maioria, está a depender de doações e de intervenções de organizações. Então é normal que a vacina chegue tarde no nosso continente. Mas que devemos tomar a vacina, devemos. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que saímos aqui todos um bocadinho mais esclarecidos sobre, não só, como agora falou, sobre esta questão da vacina, e dizia vacinas demoram décadas a serem desenvolvidas. Na nossa reportagem dizia-se exatamente que, por haver esta experiência de desenvolvimento de vacinas, que esta vacina beneficiou dessa expertise, não é? Dessa experiência já existente, mas, acima de tudo, agradecemos pelos seus esclarecimentos em relação a este mal da malária que ainda está difícil de combater. Exatamente, e nós temos uma notícia boa sobre a malária. Nós temos uma vacina sobre malária a ser produzida, e que graças a muitos estudos, já vai há 3 décadas, ele já chegou até na fase 3, já foram testados em humanos e tiveram êxitos. O que está a esperar apenas é a aprovação das entidades superiores e financiamento para pôr em execução. Ela foi testada na Tanzânia, foi testada no Quênia, foi testada em Moçambique, foi testada no Malau e teve sucesso. Então, uma vacina da malária será para o continente africano e o mundo um grande ganho durante o século XXI. Então, vamos esperar. A Covid veio atrasar todo esse processo. Vamos lutar contra a Covid e, ao mesmo tempo, tendo atenção que existe a malária, que a malária é letal e que vai matando muita gente. A prevenção é sempre o melhor remédio. Nunca devemos nos automedicar, devemos ter atenção às formas de transmissão, o agente transmissor da doença, para evitar ser contaminado e levar-nos à morte. Mais uma vez, muito grata, em nome de toda a Voz da América, pela sua participação neste Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 22 de janeiro. E já sabem, se quiserem enviar as vossas perguntas, como muitos dos internautas fizeram, quer em vídeo ou por escrito, mandem para o nosso WhatsApp mais um 908-652-4584. Já não é para este programa, porque este já acabou, mas para a semana há mais. E para a semana vamos falar de tuberculose. Portanto, se tiver questões sobre a tuberculose, envie para o nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584. Uma ótima continuação.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português.